Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero dar a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento nas redes sociais e mídias sociais. Que o Senhor Jesus Cristo possa te esclarecer tudo aquilo que você precisa saber. Eu sei e conscientemente que são diversos tipos de pessoas que estão comigo nas redes sociais e mídias sociais. Mas não é por causa deste sentimento que eu sei que eu vou deixar de falar o que está na Bíblia. Não é por causa disso que eu vou deixar de falar a realidade daquilo que está escrito. Não podemos fugir dessa realidade. Eu já comecei a relatar e a falar um pouquinho do meu testemunho, conforme o que foi que me levou a Jesus. E você já pode conferir isso lá no nosso canal no YouTube, que tem o nome Gelson Bezerra Oficial, aonde eu estou relatando detalhes de coisas que eu nunca falei, mas agora eu estou falando porque chegou o momento e a hora de falar. Glórias a Deus, porque Deus, irmão, o Deus que fez o céu e a terra, Ele nos mantém nesse mundo, nos mantém com saúde, nos mantém com vida, para nós sermos testemunha, para falar dele, pregar sobre ele, cantar para ele. Quando ele nos chama, ele nos tira do mundo para a sua presença, quer dizer, da mão do diabo para a mão de Jesus, para que nós venhamos a testemunhar, a falar da parte dele. Só que hoje muitas pessoas têm confundido acerca dessas coisas. Jesus, ele te libertou, ele te tirou do mundo para você pregar, para você cantar, para você ser uma testemunha da verdade, para você falar do nome dele. Não foi para você perder tempo. E o que nós estamos vendo hoje, irmão, na atualidade, as pessoas estão perdendo tempo. As pessoas dizem que são cristãos, mas não dá testemunho do cristianismo que é. Glórias a Deus. Então, nesse exato momento aqui hoje, quero dar a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo ao vivo nesse exato momento. Ontem tivemos pregando uma mensagem poderosa ontem lá em nossa igreja. Glórias a Deus. E foi uma bênção do céu, irmão. A mensagem já foi registrada, editada, e eu estou enviando agora para o meu canal no YouTube. O nome do meu canal no YouTube, eu já relatei aqui, já falei, vou repetir de novo. O nome é Gelson Bezerra Oficial. Glórias a Deus. Então, se você quiser conferir o que aconteceu ontem, ao vivo, lá na minha igreja, já estou enviando, já está sendo feito o envio ali. Glórias a Deus. Daqui a pouquinho você pode conferir de primeira mão. Glórias a Jesus. O que foi que aconteceu, meu Deus do céu? Foi muita glória ontem, meu irmão, minha irmã. Foi muita glória ontem lá na igreja. Ó, tá vendo esse cansaço meu aqui? Ó, um olho tá pequeno, o outro tá grande. Tá vendo? Isso aqui é cansaço de tanto trabalhar, materialmente e espiritualmente. Eu não me canso disso. A fadiga vem, o cansaço vem. Só que a Bíblia diz: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há ciência, não há mais nada para se fazer. A não se prestar conta, porque a Bíblia diz que em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado morrer uma vez só. E depois disso, o juízo. O ser humano em si tem que se conscientizar, irmão. O ser humano em si tem que se conscientizar, irmão. Porque a nossa vida, nesta vida,
é passageira. Daqui a pouquinho, irmão, vamos atravessar desta vida para outra. E aí? Não levaremos nada. O marido não vai levar a mulher não vai levar o marido, os pais não vai levar os filhos, os avós não vai levar os netos não vai levar os avós e vice-versa. Se você for ver legal, irmão, às vezes de vez em quando eu fico pensando nisso, porque tem que pensar na realidade, irmão, não na fantasia. Você imagina só, outro dia eu estava pensando aqui, o ser humano ele cabe dentro do caixão, não dá para colocar mais nada, irmão. Só as flores por cima. Fechou, acabou nessa vida, mas do outro lado da vida há uma continuidade. A Bíblia fala isso do Gênesis até o Apocalipse, irmão. Há uma continuidade do outro lado da vida. Por isso que nessa vida, é como diz nesse instrumental aqui, ó, você tem que se decidir, ó. Temos a escolha. Amanhã pode ser muito tarde. Escolhe, irmão. Temos que escolher quem servir. Hoje tu tem a escolha. Vida ou morte, qual vai? Amanhã pode ser muito tarde. Irmão, nós que escolhemos. Deus ele dá a oportunidade. Deus ele dá a oportunidade, mas somos nós que escolhemos o nosso destino final. O nosso destino final somos nós que escolhemos. Salvação ou perdição. Reino dos céus ou reino do inferno. Está ao lado de Jesus ou está lá no inferno com o diabo sendo atormentado. É você que escolhe. Hoje tu tem a escolha, meu irmão, minha irmã. Infelizmente, eu vou falar aqui, vou repetir de novo. Infelizmente, eu estou estranhando o silêncio dos pastores e das pastoras. Cadê a palavra da verdade? Cadê o tempo para pregação? Porque muitas igrejas hoje não estão pregando a mensagem como se deve pregar. Cadê o tempo da pregação? Que 5 minutos é esse todos os cultos? O pregador vai nos perdoar 5 minutos. Falta 5 para as 9, temos que terminar para ir para casa e ver o Fantástico. É mesmo, é? Aí você vai pro inferno Fantástico. Aí o Satã vai fazer assim, ó. Parabéns, toma o Oscar do Fantástico aqui, ó, no inferno. Muitos pastores estão em falta com Deus por não pregar a palavra da verdade ou dar tempo para a palavra da verdade. Eu vou falar, irmão. Eu vou falar aqui hoje, hein? Não vou aliviar para ninguém, nem para mim. A nossa vida nessa vida é passageira. Hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco eu te aguardo na eternidade. Entendeu? Já tô indo para lá, te aguardo lá, tá? Espero que você vá pro mesmo caminho que eu tô indo. Tá? Ah, você é corajoso, né? Para combater o ser humano. Ah, entendi. Você consegue combater o próximo, mas você não consegue combater os demônios. Você consegue combater o próximo, mas você não consegue combater Satanás. É verdade, isso é verdade. Você tem rabo preso com o diabo, né? Você tá assim com o inimigo, né? Unha e carne. Foi isso que Jesus falou.
Jesus falou, sabe o que Jesus Cristo falou? Vós tem por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Qual é o desejo do diabo? Abominação, imoralidade, incesto, zoofilia, bebedeira, desde da mais fraca, mais forte, vícios do cigarro, vícios das drogas, prostituições diversas. E, meu Deus do céu, se eu for detalhar tudo aqui, meu irmão. Por isso que você tem que ver a Bíblia, analisar a Bíblia, ver o que está escrito para saber se ainda você está no caminho. Vou desmascarar ele. Vou desmascarar ela. Eu quero ver você desmascarar o diabo. Eu quero ver você desmascarar Satanás. Você é muito corajoso para combater o próximo, né? Você é muito corajoso para combater teu vizinho, para combater o teu companheiro de trabalho. Você é muito corajoso, você é muito corajosa. Eu quero ver você combater Satanás e os demônios. Eu quero ver você libertar vidas. Eu quero ver você usar a autoridade de Deus, que é que você diz que tem, para pregar contra o inferno. Tem não, né? Tem não. Teu chifre tá igual ao do diabo, tá ficando grande. E o rabo tá ficando comprido, só falta o garfo na tua mão. Você já não tá com o garfo na mão e você não percebeu ainda. Tem não, tem coragem não. Satã não, você não tem coragem de combater Satã não, tem não. Você não tem coragem de combater os demônios não, porque você tá assim, ó, fechando com o inimigo. Você tá fazendo tudo que o mundo oferece. Você não sabe nem se você tá indo pro céu ou se tá indo pro circo. Você tá se igualando com o mundo. Você perdeu a presença de Deus e tem que se enfeitar todo para ficar igual ao mundo, para ninguém perceber. Tô ficando bonita, tô ficando bonito. Mas se cair uma chuva, a verdade aparece, pelo amor de Deus. É só uma chuva cair. Meu irmão, vamos ao que nos interessa. Só estava dando uma introdução, entendeu? Se você quiser conhecer um pouquinho mais da nossa vida, deixa eu baixar um pouquinho aqui para você me ouvir direito. Isso aqui é o recado para os fofoqueiros e para as fofoqueiras. Às vezes você quer saber um pouquinho mais da minha vida e fica procurando aqui, procurando ali, perguntando a um. Ninguém sabe da minha vida ao certo na profundidade. Porque só vai saber quem convive. Já viu aquela história? Só conhece a pessoa quem convive. Se você não convive, você não conhece, ora. Então não adianta você jogar letra ou jogar verde para colher maduro. Você vai colher o inferno desse jeito. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais da minha vida, já comecei a contar, tá? Você pode adiantar um pouquinho mais para os fofoqueiros que gostam de passar um pouquinho para frente. Tá lá no meu canal no YouTube. Eu tô datando pelas datas de quando tudo começou. 1996, 1997, 1998, 1999, ano 2000 e no domingo agora, porque às sexta-feira eu não faço isso, eu só faço aos domingos. No domingo vai ser a data ano de 2001. Então, tô contando o que foi que me levou a Jesus. Não foi você, seu perseguidor. O que me levou a Jesus foi a aparição. Falo ou não falo? Eu já estou contando lá no YouTube. Foi a aparição, ou aparecendo, espíritos do inferno para mim. Tá? Contar um negócio para você que está acontecendo com diversas pessoas. E não é só teoria o que eu estou falando aqui, é fato. As pessoas estão vindo falar comigo. Devido ao meu testemunho que eu já comecei a contar. Satanás e os demônios estão aparecendo para diversas pessoas. Estão aproveitando a pandemia para atormentar as pessoas, porque as pessoas estão com medo. Eu vou falar sobre isso agora, meu irmão, minha irmã. Eu vou falar sobre isso agora. Chegou a hora de eu falar, e eu vou falar pregando na mensagem da palavra de Deus. Fique ligado que Deus vai falar com você aqui agora, nesse exato momento. Abra sua Bíblia aí no livro de... Glórias a Deus. Cadê? Efésios!
Glórias a Deus. Se você pudesse imaginar, meu amigo e minha amiga, meu Deus do céu, se você pudesse imaginar a força desse poder, você o buscaria. Glórias a Deus. Todos nós temos os nossos altos e baixos. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. A única coisa que eu resolvi se entregar a Ele, mesmo com as minhas fragilidades, com as minhas dificuldades. Eu resolvi se entregar a Ele porque eu encontrei nele aquilo que me faltava. E a palavra dele todos os dias fala comigo. Aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, aperfeiçoando até ser dia perfeito. A minha missão, e eu acredito que deveria ser a sua, ou deve ser a sua, é combater Satanás e os demônios enquanto eu estiver vivo. Só depois da morte eu paro de falar e fazer o que eu estou fazendo. Ou se ele me silenciar, se ele falar, você vai ficar mudo, a partir de hoje tu não fala mais nada. Só Deus, Jesus e o Espírito Santo pode me parar. Homens, Satanás e os demônios não podem me parar. E nem a minha vontade própria da minha carne. E nem você com os teus sentimentozinhos. Você tem condição de falar. Então pega a Bíblia e prega no meu lugar. Que você sabe o que é certo fazer, pega e faça. Glórias a Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os raios inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com orações e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Como me convém falar. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Deus me chamou em 1997, eu não comecei agora, então por isso que a minha vida, eu só devo satisfação da minha vida para Jesus, entendeu? Eu não devo satisfação da minha vida para você e para ninguém, porque não depende de você para sobreviver. Depende de Jesus Cristo. Então já estou dando logo um fora aqui, entendeu? Entenda muito bem, isso aqui é para os fofoqueiros, não é para os seguidores que me seguem, que são sinceros comigo. E outra, hoje
pela misericórdia de Deus. Também não adianta você fazer montagem com meu nome ou me gravar para tentar me caluniar não, tá? Porque hoje eu sou técnico em informática, entendo muito bem o domínio das redes sociais e mídias sociais. Tenho diversas formações, nem todas elas eu falo aqui, só algumas. E sei muito bem como entrar e sair das redes sociais e mídias sociais. E a minha missão aqui não é usar o conhecimento técnico que eu tenho para combater ninguém e nem perseguir ninguém. A minha intenção única aqui é combater Satanás e os demônios. Se você é advogado do diabo, se você é advogado do demônio, isso é problema seu. Mas o que eu tenho pela vontade de Deus e pela direção de Deus para cumprir o chamado, eu vou cumprir. Então, antes de eu começar a pregar, você não é obrigado a me ouvir, você pode me bloquear, me excluir, sair do meu endereço, você não é obrigado a estar aqui, você não é obrigado a estar comigo lá no meu canal no YouTube. Então, antes de você escrever qualquer coisa aqui querendo me censurar ou querendo me paralisar, você vai perder seu tempo, porque eu só vou ler e não vou te dar confiança, entendeu? Porque a minha missão eu vou cumprir. Então, ó, se você quiser sair das redes sociais e mídias sociais, ó, já vai tarde. Você não é obrigado a estar comigo, tá? Bye, tá? Vai com Deus ou vai com o diabo. Escolha melhor como é que é a sua ida para sair das redes sociais e mídias sociais. Mas vamos lá. Ao me converter em 1997, Jesus Cristo, ele diz o que ele quer comigo, não é você. Jesus Cristo que falou o que ele quer comigo, entendeu? E ele me entrega uma missão na minha mão. E nesta missão ele diz: não fique preso a templo feito por mão de homens. Congregue no lugar, mas se te perseguirem ali, vaza dali, mete o pé. Porque eu não te chamei para ficar preso a religiosidade e nem regras humanas. Quando ele diz isso comigo, a palavra dele vem ao meu encontro e diz assim: se te perseguirem numa cidade, vai para outra. Se te perseguirem numa cidade, vai para outra. E assim eu fiz. São mais de 20 anos sem deixar ninguém me parar, cumprindo o chamado e ministério. Glórias a Deus. Hoje eu cheguei até onde eu cheguei porque foi Ele que me colocou. Pela minha vontade, eu estaria em outro lugar, não pregando a vontade, não pregando a palavra de Deus. Mas esse outro lugar que eu queria estar não traz paz, não traz felicidade, não traz nada, é ilusão e fantasia. São lugares que eu achava que eu estava curtindo a vida. Saí dos meios dos baile funk, das discotecas, dos house, e de tudo aquilo que eu imaginava que era curtição. Quando a verdade vem ao meu encontro, eu entendo muito bem que eu não estava me divertindo, mas eu estava caminhando para o inferno. E uma hora dessa daí poderia já estar lá embaixo queimando pela vida que eu vivia, entendeu? Achando que estava curtindo. Glórias a Deus. Então, quando ele vem ao meu encontro, ele preenche o vazio que estava dentro de mim, me enche do Espírito Santo e me dá o entendimento de sua palavra. Glórias a Deus. Eu estou só entrando nesses detalhes. E aí o que acontece? O que me levou a Jesus, o que me trouxe a Cristo, em 1996, antes da minha conversão, acredite se quiser, meu amigo e minha amiga, se você não quiser acreditar, eu não posso fazer nada por você. Mas foi o que aconteceu comigo e tem acontecido com diversas pessoas. As pessoas têm conversado comigo e eu tenho as orientado. Pessoas têm sido curadas, batizadas com o Espírito Santo e têm sido livres de laços do diabo. Mas os que não querem me ouvir acabam caindo no mal. Não ouvir a mim, mas ouvir o que está em mim, que é a presença de Deus. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Glórias a Deus. Em 1996, guarde muito bem isso aqui que eu estou falando. Eu conto também lá no YouTube, tá mais completo lá, mas aqui eu só vou dar uma pincelada. Pincelada, tá? Pincelada. Glórias a Deus. Em 1996, Satanás e os demônios
começam a aparecer para mim com mais intensidade. De uma tal maneira que eu não sabia como lidar com aquilo. Eu não sabia como enfrentar aquilo ou como entender aquilo. E o diabo aparece para mim e diz assim: você tem duas opções. Olha o que o diabo falou para mim. É o que está acontecendo com muita gente agora na nossa atualidade. O diabo falou para mim assim em 1996: você tem duas opções. Ou você me serve ou você se mata. Imagine, irmão. Um espírito aparece para você e te diz isso. Qual vai ser a tua reação? Hein? Ah, irmão, isso é mentira. Isso é mentira porque não aconteceu contigo. Eu tô orando para essas pessoas que dizem que tudo aquilo que a gente fala como cristão, que tivemos um contato mais forte no mundo espiritual, que diz que a gente está mentindo, não estamos contando a verdade. Eu estou orando para Satanás e os demônios aparecer para essas pessoas. Entendeu? Porque as pessoas respeitam mais o mal do que o bem. Você quer ver uma coisa? Pegaram o meu WhatsApp, eu tenho um WhatsApp que está na internet. Pegaram o meu WhatsApp e começaram a mandar um monte de pornografia para mim. Eu mandei o recado para a pessoa e falei assim: não faça isso, eu sou uma pessoa da igreja. Aí eles começaram a rir e começaram a zombar. Sabe o que eu fiz? Quando eu estudo muito sobre manifestação diabólica, e se eu mandasse passagem bíblica, quando eu mandei, estavam zombando mais ainda, eu peguei uma sequência de quase 500 vídeos de manifestação diabólica. Imagina o que foi que eu fiz. Eu mirei na direção do grupo pornográfico esses vídeos. Mas entenda muito bem, os vídeos de manifestação diabólica que eu peguei são vídeos da igreja, onde os demônios caem e na igreja os demônios são obrigados a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, os demônios são envergonhados e são expulsos. Eu tenho muitos desses vídeos aqui nas redes sociais, mídias sociais, e lá no YouTube também você pode encontrar de pastores que estão combatendo o diabo lá. Aquilo lá não é teatro, aquilo lá realmente está acontecendo. Aí o que eu fiz? Eu peguei esses vídeos de manifestação diabólica, enviei os 500 vídeos para esse WhatsApp de grupo de pornografia. Sabe o que aconteceu com o grupo, irmão? O grupo acabou. Pessoas no grupo que estavam nesse grupo depois me procuraram. Sabe o que aconteceu com eles? O diabo apareceu para eles, ficaram perturbados, não conseguiram dormir direito ou tiveram que correr para a igreja porque estavam atormentados. Por isso eu vou te dizer uma coisa: se alguém pegar as tuas redes sociais ou mídias sociais e começar a te avacalhar, como diz a linguagem popular, começar a te sacanear, entendeu? Começar a fazer coisas contra a tua vida para poder criar alguma situação de perseguição contra você, não esquente a cabeça, fique tranquilo, faça o que eu fiz. Pegue 500 vídeos de manifestação ou mais e mira na direção desses grupos, para tu ver como é que o grupo não vai acabar. E detalhe, me xingaram, mandaram para tudo quanto é lugar. Eu pedi para me tirar, não quiseram me tiraram lá na marra. Ainda falaram assim: quem foi que botou esse doido no nosso grupo? Entendeu? Ninguém mais quer me colocar em grupo nenhum. Tem um grupinho aí para me entrar, não. Eu vou ser bonzinho, não vou enviar esses vídeos. Só 500 vídeos para você assistir. Quer não? Quer não, né? Neném não quer não, né? Bebê não quer me colocar no grupo, tá? Então tá bom, vamos lá. Acabou a palhaçada, vamos lá. Em 1996... Mas o negócio do grupo foi sério mesmo, foi palhaçada não, só brincadeirinha que eu tava fazendo. Mas em 1996, esses espíritos começaram a aparecer para mim com mais intensidade. Aí Satanás se apresenta, que é o chefe do demônio, e diz: eu preciso de você. E você só tem duas opções: ou me serve ou se mata. Eu não tinha coragem de servir aos diabos e nem queria. E também não tinha coragem de se matar. Aí o que eu fiz? Fiquei de janeiro até dezembro querendo saber como sair daquilo e como fugir daquilo. Conversei com algumas pessoas, me mandaram a feitiçaria. Fui na feitiçaria, piorou mais ainda. Foi o que aconteceu comigo. A mulher meteu a colher na minha testa e falou, a feiticeira meteu a colher na minha testa, fez o sinal da cruz e falou: não se preocupe, eles não vão aparecer mais para você. Piorou mais ainda. O diabo apareceu, começou a rir e começou a falar: não tem jeito, você não tem como vencer, se decida-se. Aí eu, com medo daquilo, conversei com a pessoa falou: vai na igreja idólatra.
Aí eu fui na igreja idólatra, mandaram eu rezar o terço, o quarto, o quinto, o sexto. O medo foi tanto, irmão, que eu fui rezando tudo. O terço, o quarto, o quinto, o sexto. Quando eu retorno para casa, o espírito aparece de novo e começa a rir, começa a gargalhar. Você não tem como me vencer. Sirva-me, decida-se. Aí eu fiquei com medo daquilo. Aí falaram pra mim as seitas, eu fui às seitas, porque agora tem diversas. Fui numa seita aqui, numa seita ali. E fui buscando numa entidade, em outra entidade, conforme as seitas orientavam. O diabo apareceu de novo e falou, não tem jeito. Decida-se! E aquilo ali me entristeceu, irmão. Chegando em dezembro, aquilo ali me entristeceu. Eu já estava começando a ficar acuado, ficando triste. Não tinha quem recorrer, não tinha quem ir. Entenda? Fui à feitiçaria, fui à igreja idólatra, que eu não vou detalhar aqui qual é a igreja idólatra, que você sabe muito bem. Na igreja idólatra ainda busquei em todos os santos, eu também não vou dizer o nome deles aqui. Fui nas seitas, procurei diversas entidades. Fui em diversos guias e não adiantou nada. Aí o ano vira, chega a 1997. Meu Deus, foi a melhor data da minha vida. Muito obrigado, Jesus. 1997. Satanás faz uma reunião no inferno, eu entendo assim. Chama todos os demônios, ou alguns dos demônios chefe e diz, temos que botar pressão, porque senão o Deus do céu vai o resgatar e preencher o vazio que está dentro dele. Eu quero entrar ali. E os demônios se mobilizam e começa aquele ataque diabólico contra a minha vida. Eu começo a ficar mais acuado e triste. É onde que muitas pessoas se suicidam porque vê que não tem mais solução. E eu acuado e triste, vindo todos aqueles pensamentos, aparições diabólicas. Uma família se muda aqui para próximo de casa. E essa família que se muda aqui para próximo de casa, através dessa família, eu encontro Jesus. Eles me levam à igreja através de uma intimação que eles falaram, você só vai poder isso se você entrar para a igreja. Aí eu, como eu estava muito determinado, falei, vou entrar para a igreja sem saber o que eu estava fazendo. Eu entro para a igreja, os demônios se mobilizam rápido, mas não conseguem me arrastar para eles. Quando eu estou lá na igreja, eu começo a ver coisas que eu nunca tinha visto. Eu começo a entender coisas que eu nunca tinha entendido. Os irmãos pregando, pulando, profetizando, rodando, e era um barracão de madeira. A igreja era uma igreja de madeira, um 4x4 pequenininho. E o poder de Deus muito forte dentro daquela igreja. Eu começo a admirar tudo, eu começo a olhar, falei, meu Deus, esses crentes estão embriagados, está acontecendo alguma coisa aqui. E vendo tudo acontecer naquela igreja. Aí o pastor faz um apelo, aponta na minha direção e diz, meu jovem, você precisa aceitar Jesus. Deus tem uma obra na tua vida. E Ele tem pressa para fazer essa obra na tua vida. Eu vou perder, não vou ganhar, vou aceitar. Levanta a mão, aceito Jesus, vou lá na frente, ele ora por mim, o poder de Deus é derramado sobre a igreja, o irmão começa a pular, a profetizar. Agrado essa família, porque era mais para agradar a família. Mas de repente o Espírito de Deus entra dentro de mim e preenche aquele vazio que estava dentro de mim a um ponto que a tristeza que estava dentro de mim sai. E eu começo a sentir uma alegria que eu nunca tinha sentido. Eu começo a sentir uma paz que eu nunca havia sentido. E eu começo a ter um entendimento que eu nunca tinha tido. Falei, meu Deus do céu, que negócio é esse que está acontecendo comigo? Aí eu chego para essa família e digo assim, algo muito bom aconteceu na minha vida. E como eu novo convertido, ainda tinha que ter um entendimento.
Aí o pastor começa a dizer que nós que estávamos novo convertidos tinha que ler mais a Bíblia, buscar na Bíblia, para entender o que Deus queria conosco ainda em vida. E isso eu comecei a fazer, irmão. Só que de repente, numa semana, o pastor chegou e falou assim: meus irmãos e minhas irmãs, Deus me deu uma revelação nesse exato momento, e uma revelação muito forte, e uma revelação muito pesada, mas eu tenho que falar. Deus manda eu dizer para a igreja, tanto para crente antigo como para novo convertido, que Satanás vai aparecer para muitos de vocês. E Deus manda vos dizer, para os repreender pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Só que aí eu fico com aquilo na minha mente. Aí eu ouvindo o pastor falar aquilo, eu entendo assim, meu Deus, mas eles já estão aparecendo para mim, e não vão aparecer. Eles já estão aparecendo para mim. Só que eu guardei aquilo comigo. Só que ele falou para mim usar um nome para combater. Meu Deus do céu, irmão. Você acha que eu estou fazendo o que na igreja até o dia de hoje, irmão? Porque eu entendi a autoridade de Deus. Eu entendi o poder de Deus. Eu comecei a ver a esperança que eu não tinha. Aí o que eu fiz? Porque tem muita gente que se engana, tem gente que pensa que eu estou na igreja ainda com medo do diabo, com medo dos demônios, com medo do homem, com medo da circunstância, com medo de tiroteio, com medo... Não é isso. Eu estou na igreja em gratidão, agradecido pelo que Deus fez comigo. E não permito que nada e nem ninguém venha querer me tirar da igreja ou com pretexto de espiritualidade. Ah, você não tem condição. Ah, vá se converter. Vá fazer sua parte, vá resgatar a vida, vai pregar o evangelho. Porque a minha parte eu estou fazendo. E ali eu vi a esperança que eu não tinha. E guardei aquilo comigo. E pensei, quando ele aparecer, eu vou usar isso que o pastor falou. Aí eu comecei a aguardar. O que estava no pensamento meu, o diabo não leu o pensamento da gente. O diabo apareceu. Aí o diabo aparece para mim e diz assim: quem mandou você ir naquele... Cheio de marra ainda, cheio de marra o demônio. O demônio! Um espírito! Eu acredito que isso deve estar acontecendo com você. Se não tiver, pode acontecer por esses dias. Porque já está acontecendo com muita gente. As pessoas estão vindo conversar comigo acerca disso. Aí o diabo aparece para mim e diz: quem mandou você ir àquela igreja? E quem mandou você aceitar aquele Cristo? Eu naturalmente, irmão, como se estivesse conversando com uma pessoa naturalmente, batendo papo ali. Falei, eu fui, me senti bem. Eu fui. E ele falou assim: eu proíbo você de ir lá. Eu não quero você indo lá. Porque eu tenho um propósito para ti. Falei, não, eu vou, me senti bem, vou continuar indo, eu vou. Eu não quero nada com você. Eu não quero nada contigo. Aí ele falou, se você continuar indo naquela igreja, eu vou te matar. Eu tomei aquele impacto porque pela primeira vez o diabo ainda não tinha me ameaçado de morte. Naquele momento, foi a primeira ameaça que o diabo me fez. Aí o que eu fiz? Irmão, estou falando com toda a sinceridade do meu coração o que aconteceu comigo naquele tempo, naquela época. Aí o que eu fiz? Falei, diabo, você pode fazer o que você fazer comigo. Eu não estou mais preocupado com isso. Entenda uma coisa. Eu fui àquela igreja e algo muito de bom aconteceu dentro de mim. E não tem quem me tira de lá e eu não vou sair de lá. Quando ele avança na minha direção para querer me esganar, eu lembro do que o pastor falou comigo e eu falo assim, ó, pelo poder, o nome e o sangue de Jesus, eu te repreendo nessa hora. Ele fica paralisado no ar. Aí eu entendo, falei, meu Deus, é verdade. O que o pastor falou é verdade, isso funciona. Eu pensando. E o diabo não sabia que eu estava com isso na mente. E o diabo falou assim, pare de falar sobre isso. Eu falei, vou falar assim, pelo poder, o nome e o sangue de Jesus, desapareça da minha frente, porque eu não vou te servir e não vou fazer o que você quer. Em nome de Jesus, sai!
autoridade, uma força tão grande para me falar, irmão. O diabo falou assim: eu vou sair. Eu vou embora porque eu não aguento esse nome. Mas tu se prepara porque eu vou voltar. E o demônio, ó, foi embora. Aí, irmão, eu fico até emocionado de falar o que eu tô falando aqui. Porque eu fiquei abobado, irmão. Eu olhei pra minha mão, virei a mão, olhei, falei, que isso que tá me envolvendo? Fiz assim com a camisa. O que é isso? Que negócio é esse? Aí eu fui conversar com o pastor. Aí eu falei, pastor, o que o senhor falou pra mim fazer, pastor, eu fiz. Aí ele, o que foi, meu filho? O senhor, numa revelação aqui, o senhor falou para usar o nome e o sangue de Jesus, que o diabo ia aparecer para muitas pessoas. E eu vou falar um negócio pro pastor, que ele não ia aparecer para mim, já estava aparecendo, pastor. E eu não tinha mais esperança. Eu não sabia mais a quem recorrer. Se não fosse Jesus, irmão, o que seria de mim hoje? As pessoas desprezam a Cristo por causa da desgraça do mundo, por causa dos desejos da carne. As pessoas estão desprezando aquilo de mais importante que elas têm e pode ter. Aí eu falei, pastor, eu não tinha mais esperança, pastor. Mandaram eu ir na feitiçaria, eu fui. Mandaram eu ir na igreja idólatra, eu fui. Mandaram eu ir na seita, eu fui. Nada disso funcionou, pastor. Quando eu fiz isso, funcionou, pastor. Ele foi embora. Aí o pastor colocou a mão em mim e orou, irmão. E profetizou. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu filho. Isso Deus usando a boca do pastor, irmão. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Você ainda não tem o domínio dessa autoridade que eu coloquei sobre ti. Mas esse ser que aparece para você não vai mais aumentar. Se as pessoas pudessem entender, irmão. Se as pessoas pudessem entender. As pessoas estão se deixando se levar pelo presente século. Aí eu comecei a buscar, irmão, a autoridade e o poder de Deus. Comecei a buscar para poder entender um pouco mais o que era aquilo. E eu perguntei ao pastor da igreja, que na época, eu não sei agora, eu sei que os pastores de agora não estão mais falando abertamente como tem que falar. E às vezes isso me preocupa. Aí o pastor começou a me explicar que o que estava acontecendo comigo era demônios do inferno. Era demônios do inferno que estava querendo que eu virasse feiticeiro. Quando o diabo falou a proposta para mim, dizendo, não me sirva, se mata, eu não sabia que tinha terceira opção. O diabo só me deu duas, mas tinha terceira opção. E essa terceira opção, só Jesus pode te dar.
para você se livrar de uma vez por todas do ataque de Satanás e os demônios. Gente, é muito real, gente. Por isso que a Bíblia diz: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Todas as pessoas que me seguem nas redes sociais, mídias sociais, até lá no meu canal no YouTube, pode perceber o esforço que eu tenho feito para as pessoas terem um entendimento e ver que isso é real. Tudo que eu estou falando é real, irmão, está acontecendo. O número de pessoas hoje que estão se suicidando, cometendo coisas que você nem imagina, irmão, por falta da presença de Deus. Porque o mundo os enganou. Se os pastores abrirem um pouco mais a boca para falar a verdade, irmão, nós vamos resgatar e solucionar o problema de muitas vidas. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Eu sei muito bem o que aconteceu comigo naquele tempo e naquela época. E eu guardo tudo comigo. Hoje eu resolvi falar tudo o que acontecia lá atrás, irmão. Existem coisas que eu nunca falei, que eu já estou falando. Pastores me aconselharam a não falar, mas eu não sigo homens. Eu sigo o que está na Bíblia e a palavra de Deus. Pastores chegaram para mim e falaram: irmão, o tempo hoje está moderno. Os tempos hoje são outros. As pessoas não querem saber disso. E eu cheguei para eles e falei assim: porque não é vocês que estão sendo atormentados. Não é vocês que o diabo está se andando nas casas. Não é vocês que os demônios estão perturbando nos lares. Quando uma pessoa me chama, irmão, e diz assim: irmão, ora por mim. Estou passando por isso. Aí eu, peraí que eu vou orar agora. Toco na pessoa para orar e Deus fala comigo. Eu falo: ó, Deus está mandando te dizer, firme com ele e esse mal vai se cessar, essa tempestade vai cessar. A pessoa vai para a igreja e o mal desaparece. Por quê? Todas as minhas pregações que eu prego é pregando contra o inferno, é pregando contra Satanás, é pregando contra os demônios. E repare o que eu prego. Mas por que eu prego daquele jeito? Porque em 1996, conforme eu falei aqui, eu não tinha esperança, não sabia quem procurar, não sabia quem recorrer. Fui a feitiçaria, não deu certo. Fui à igreja idólatra, não deu certo. Fui à seita, não deu certo. Aonde que deu certo? Foi quando eu fui numa igreja evangélica e aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, irmão, algo muito bom desceu sobre mim. Corri contra o tempo para poder ajudar meu pai e não consegui. Fazer o quê? Mas eu sei quem foi o autor disso tudo. Satanás e os demônios, eles estavam aqui. Eles estavam aqui, irmão. Nessa casa. Eles foram expulsos quando Jesus entrou. Só tem um jeito, irmão. Você tem que se entregar para Cristo. Não adianta você só buscar na igreja, orar e o resto da semana acabou. Você tem que se entregar para Jesus. Não se entregue para denominações. Não se entregue para doutrina ou tradição de homem. Não, isso não. Se entregue para Jesus. Se não der certo para você numa igreja, vai para outra. Isso não é errado. Eu passei por 7 igrejas para me estar onde eu estou hoje.
Porque eu encontrei nessa igreja a liberdade que eu precisava. Que liberdade, irmão? Para pregar a palavra de Deus. Mas por causa de que o irmão saiu da primeira igreja que o irmão se converteu? Lá era bom também para mim. Mas eu tive uma decepção lá, irmão. E essa decepção quase me arruinou espiritualmente. Então eu preferi sair. Só que eu queria sair sem deixar a decepção e também sem decepcionar a Deus. Falei, Deus, como é que eu vou fazer para sair daqui? E ao mesmo tempo eu estou enfraquecendo espiritualmente, Senhor. Como é que eu faço? Conheci o teu poder. Aí Deus me mostrou uma passagem na Bíblia que diz assim: se te perseguirem numa cidade, vá para outra. Aí eu entendi aquilo como um entendimento, eu peguei e saí. Eu sei que eu entristeci o pastor, mas era necessário fazer isso. Era a minha vida espiritual que estava em jogo, irmão. Se a tua vida espiritual estiver em jogo, saia, vá para um outro lugar, mas não saia da presença de Deus. Porque é isso que o diabo quer. O diabo ele fica cirandando em muitas igrejas também. Você acha que não? Uma vez eu ouvi um pastor falando, eu não aceitei aquilo. Numa Santa Ceia o pastor falou assim, nessa Santa Ceia eu estava, aqui o diabo não entra. Santa Ceia é o lugar mais santo do reino dos céus. Aí como Deus me deu um entendimento da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, eu falei, esse pastor está enganado. O diabo também está aqui na Santa Ceia. É só alguém da brecha. Aonde que o irmão encontrou isso? Na última ceia que Jesus Cristo dava. Quando Jesus dá a última ceia, olha a felicidade de Jesus, irmão. Lê lá a Bíblia que está lá. Jesus está feliz dando a última ceia, meus discípulos. Eu muito queria fazer esta última ceia convosco. E ele feliz, falando com os discípulos, abraçando os discípulos naquela mesa, junto com Jesus. Jesus feliz, de repente Jesus fecha a cara. E os discípulos não entendem. Quando Jesus fecha a cara, aí Jesus olha na direção dos discípulos e diz assim, eis que o diabo está aqui. E um de vós é o diabo. Imagine os discípulos, irmão. Ninguém estava esperando aquilo. Estavam todos felizes. Ninguém estava esperando uma situação daquela de Jesus apontar e dizer, o diabo está aqui, está no meio de vós. Na Santa Ceia. Imagine os discípulos, um olhando para o outro. Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu? Aí Jesus diz, aquele a quem eu dei o bocado, esse me negará. Só que Jesus deu o bocado para todos. Mas só um ficou possuído. Imagine, ó, antes do bocado o diabo estava do lado de Judas. Por isso, cuidado com a tua espiritualidade, hein? Antes do bocado, o diabo estava do lado de Judas. Quando Jesus dá a ceia a Judas, a Bíblia diz que Satanás entra para dentro de Judas. E Judas fica inconsciente. Imagine como é que ficou Judas. Aí Jesus chega no ouvido de Judas, mas não era Judas, era o diabo. Olha o que Jesus diz. O que você tem que fazer, faça depressa. Vá. Imagina o diabo no corpo de Judas. Sim, Senhor. E vai embora levando o corpo de Judas. Os discípulos não entenderam nada. Mas só Jesus sabia que Judas estava possuído pelo demônio. Mas, irmão, por que Jesus não libertou Judas naquele exato momento? Era um dos apóstolos, era um dos discípulos. Sabe por causa de quê? Que Jesus ficou 3 anos dando oportunidade para Judas Iscariote, para ele se arrepender do seu mal. Judas quis? Não. E para piorar, ainda vendeu Jesus. Vendeu o Filho de Deus por miséria. Existe muita gente vendendo Jesus por miséria.
vendendo Jesus por causa de bebida alcoólica ou fraca, por causa de cigarro, por causa de droga, por causa de prostituições, por causa de mentira, por causa de ganância de dinheiro, vendendo Jesus por causa do presente, por causa do mundanismo. Judas se vende e vai embora. Só que a Bíblia diz que quando Satanás sai de Judas, Judas não tem mais a presença de Deus. A Bíblia diz que Judas busca o arrependimento e não encontra. Quando ele busca o arrependimento e não encontra, o que acontece? Ele não vê mais esperança, ele se suicida. Assim tem muita gente. Não brinque com a tua espiritualidade. Irmão, nós temos os nossos altos e baixos. Nós somos melhor do que ninguém. Você tem fraqueza, eu também tenho. Tem adversidade, também tenho. Mas o que nós não podemos é desistir. É não achar que esse livro poderoso não é nada. É não ficar achando que o nome de Jesus não é nada. O mundo espiritual está em atividade. Está em atividade. Glórias a Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, hoje estou trazendo esta revelação, este relato e essas palavras para você entender que ainda não está perdido nada para você. Ainda tem Jesus. O diabo pode ter até falado para você como falou para mim, que não tem mais jeito, não tem mais esperança, que o único jeito é servi-lo ou se matar. Mentira! Tem a terceira opção, Jesus Cristo. Aceite Jesus. Busca Jesus. Procure entender a palavra de Deus. Não siga tradição de homens e nem fique agarrado a placas de igrejas. Siga o que está na palavra de Deus. Siga o que está na palavra de Deus. Como eu fui passando de igreja em igreja até eu chegar onde eu estou hoje, alguns pastores chegaram para mim e falaram assim: o teu ministério não vai se estabilizar e você vai acabar logo logo. Estou aí, irmão, com o ministério estabilizado, pregador da palavra de Deus, radialista de emissora de rádio evangélica, formado pelo Seminário de Brasília e outras formações que eu tenho que eu não posso falar aqui. Glórias a Deus, glórias a Jesus, e fazendo a vontade de Deus, com o canal no YouTube que tem o nome Gelson Bezerra Oficial, estando em quase 38 de redes sociais e mídias sociais falando de Jesus. Se eu fosse ouvir o que eles falaram, aí sim ia acontecer. Mas como eu não ouço voz de homens, mas eu ouço a voz de Deus, eu não ouço voz de homens, eu ouço a voz de Deus. Eu não ouço a voz dos demônios, eu ouço a voz de Jesus. Continuei, insisti, tentei me matricular numa igreja no seminário, eles me baniram, falaram: você não pode, você não tem paradeiro de igreja certa. O que eu fiz? Entrei em contato com o seminário de Brasília, seminário por correspondência, e fiz o seminário e me formei. Aí as formações estão aí. Glórias a Deus. Diversos diplomas. Entendeu? Agora o que você não pode é deixar ninguém te parar. O que você não pode deixar o diabo te parar ou a tua vontade própria te parar. Você tem que insistir. Você tem que acreditar naquilo que Deus falou que tem na sua vida. Entendeu? E com isso você vai ser levantado grandemente na mão de Deus. Grandemente na mão de Deus. Mas vamos àquilo que nós lemos aqui na palavra de Deus para poder encerrar. Glórias a Deus. Aonde nós estávamos lendo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Foi isso que aconteceu comigo. Me fortaleci
na força do poder de Deus. Aí toda a obra do diabo e dos demônios caiu tudo por terra. Nada mais deles me atinge. E ainda se algum dado inflamado do inferno, conforme a Bíblia diz, me atingir, é só eu orar, ler a Bíblia, se consagrar, escutar corinho de fogo, palavra, pregação, testemunho. Irmão, o YouTube é bom para isso. Você pode botar um testemunho para ouvir, uma pregação, um louvor, uma narração, e com isso você vai eliminando os dados inflamados do inferno. Vamos lá. Aí diz aqui o versículo 11: revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Olha só, irmão, cilada. Se a Bíblia está dizendo, é porque isso é real e isso acontece. O diabo arma cilada, armadilha, cova, forca. Tome muito cuidado. Cuidado com os falsos convites. Vamos ali. Ore a Deus. Peço discernimento. Conforme a Bíblia diz, discernir os espíritos. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 1, não está escrito à toa. É sinal que acontece, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Efésios, capítulo 5, versículo 11. Vamos continuar, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra o príncipe das trevas desse século, contra a hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha a quantidade de capeta, irmão, que você tem que lutar. Olha a quantidade de demônio que você tem que lutar contra. Olha a quantidade de entidade do mal que você tem que pelejar para eles recuar. A Bíblia está mostrando claramente. Desperta, desperta, desperta. Porque Jesus quer te usar na terra. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firme. Não é porque você venceu o mal que o mal não vai te atacar de novo. Ele vai voltar com outra estratégia. Entendeu? Se o diabo veio contra você de chifre e rabo com garfo na mão, quando ele voltar de novo, ele vai vir como um anjinho. Entendeu? Com um arquinho na cabeça e uma arpinha. Pra tentar te enganar, tá? Ele vai vir até nem tudo é o que tá escrito. Não faça isso. Igual fez com Jesus. Jesus! Faça que essas pedras se transformem em pão, Jesus! Tá escrito, Jesus! Jesus olhou pra cara do diabo assim, Satanás, até parece que você é pregador, né? Porque só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, antes do nascimento de Jesus, Jesus já no ventre de Maria, o diabo atacou Jesus no ventre de Maria, após o nascimento, após o crescimento de Jesus, na sua fase adulta também. Mas Jesus venceu em todas as etapas do ataque do diabo. Quando Jesus estava no deserto, o diabo apareceu lá. O diabo lá no deserto deu uma de pregador, falando para Jesus que estava escrito. O diabo lá no deserto fez Jesus, estava querendo intimar Jesus a usar o poder que Jesus tem para poder fazer a pedra se transformar em pão. Jesus falou que não. O diabo falou para Jesus se jogar de cima do pináculo, que Deus ia o guardar e não ia se estrepar lá no céu. Jesus também falou que não. Olha aí o ataque do inimigo contra o Filho de Deus. Se ele atacou Jesus, irmão, você acha que ele também não vai nos atacar? É que o ser humano se engana. O ser humano acha que fazendo média com o diabo, não vou falar contra o inimigo, tá bom? Satanzinho, eu não vou falar mal contra você, pra você não vir levantar contra mim, tá bom? Tá fechado o acordo? Aí o diabo com o chifre, sim, tá fechado. Aí sim, quando você dá as costas, o diabo vai te dar uma facada pelas costas. Não existe acordo com o demônio! Não existe acordo com Satanás! Ou você compra o teu ministério, ou então você vai cair por terra, ora! No livro de Isaías diz
Que os homens daquele tempo, daquela época, estavam com esse sentimento, com esse pensamento. Vamos fazer uma aliança com o inferno, para quando a gente chegar lá embaixo, o diabo não açoitar a gente. Mas aí ele se engana. A origem do diabo já é ser mal. Como diz a Bíblia, que a origem do diabo é matar, roubar e destruir. Ele não vai deixar essa origem dele de lado para deixar que ele vai dizer que é um anjo bonzinho. Não! Até os demônios que andam com Satanás é escaldado com ele. Você tira isso? Quando Jesus entra na terra dos Gadarenos, um dos demônios diz: Senhor, não nos mande ao abismo. Aí Jesus pergunta assim para os demônios: o que vocês querem? Desde que nós entremos aqueles porcos. Aí Jesus permite. Meu irmão e minha irmã, procure ler na palavra de Deus que tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. Se você quer vencer o mal, está na Bíblia. O feiticeiro está perdido na mão do diabo. O idólatra está perdido na mão do diabo. Os que estão na seita estão perdidos na mão do diabo. A única esperança é Jesus. Para você se livrar disso, você tem que aceitar a Jesus Cristo. E foi o único meio que me ajudou a se livrar de tudo isso, foi aceitando a Jesus, seguindo a Jesus, obedecendo o que está na palavra de Deus e não obedecendo a regras humanas. Por isso que diz aqui, havendo feito tudo, ficai firme, quer dizer, vigiai. Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aí o versículo 14 diz: estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestido com a couraça da justiça. Procure a verdade. Esteja na verdade. Leia a Bíblia. Cada evangelho desse foi uma carta enviada para uma igreja. Cada igreja tinha suas adversidades. A igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Filadélfia, a igreja de Tessalônica. Você pode reparar que cada uma delas enfrentaram suas adversidades. Os que quiseram seguir o mal, seguiram, mas os que quiseram seguir o bem, seguiram também. Nós temos que fazer a nossa parte diante de Deus. Aí o versículo 15 diz: e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Os dados inflamados do maligno é isso aqui, a seta do diabo. Aí a seta do diabo são as bebedeiras, os cigarros, as prostituições, a mentira do mundo, a abominação, a imoralidade, o incesto, a zoofilia. Deus fez macho e fêmea, a pessoa acha que é homem com homem, mulher com mulher, normal. São dados inflamados do inferno. Procure entender um pouco mais o lado científico, o lado jurídico e o lado filosófico. Leia a Bíblia toda, se for possível, guarde a Bíblia toda na mente. Busque a autoridade e o poder de Deus e estude um pouco o lado científico, o lado jurídico e o lado filosófico. E você vai ver que o ser humano não é nada e que só está de passagem nessa vida. Tem um homem religioso aí, um homem grande, um homem religioso, diz que a Bíblia precisa ser refeita. Quem tem que ser refeito é a cabeça dele. Quem não sabe o que está falando. Esse líder religioso que está aí de uma igreja grande aí, que eu não vou dizer o nome aqui, ele é falso, tá? Tiraram o verdadeiro e botaram um falso lá. Tome muito cuidado. Que ele só está indo contra Jesus e contra a Bíblia. O verdadeiro que estava saiu. Porque não queria concordar em querer combater a Bíblia e Jesus. Esse que está aí é falso. Você tem que pedir o impeachment dele. Você que é dessa igreja aí que está em todos os lugares. Toda pessoa que é contra a palavra de Deus e contra Jesus são falsos. Não siga essas pessoas. Então vamos continuar. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo está em torno da palavra de Deus.
tudo está em torno da palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todo tempo em oração, em vigilância e buscando a Deus. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. E é o que eu tenho feito até os dias de hoje. Para terminar, pelo que sou um embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Eu estou fazendo a minha parte, meu amigo. Eu estou fazendo a minha parte, minha amiga. E outra, o que eu falei no início dessa live, eu vou repetir aqui. Você não é obrigado a estar comigo. Entendeu? Você pode me excluir, me bloquear, sair da minha rede social, mídia social, pode sair tranquilamente. Eu não vou ficar chateado com você. Pelo contrário, você vai abrir vaga para outras pessoas. Que tem mais gente que querendo entrar nas minhas redes sociais e mídias sociais, que não entra, porque provavelmente você deve ser uma pessoa que está ocupando um espaço que não é para ocupar. Entendeu? Porque aqui nesse endereço, no meu endereço, em todas as minhas redes sociais e mídias sociais, é para isso. É para pregar e falar abertamente de Jesus. Eu não vou ficar aqui fazendo rodeio, não. Igual chegaram, um monte de gente chegou a me falar, não, o irmão tá confundindo as coisas. As redes sociais, tem diversos tipos de gente lá, não se pode falar o que você está falando. Eu falei, tá enquadrado? Tá enquadrado no que eu tô falando? A palavra te achou? Sai da minha rede social, vai pra lá, cara. Tem um monte aí boa aí pra você aí que não fala a verdade. Entendeu? É só você sair, você não é obrigado a estar aqui comigo, abre espaço para outro. Mas aqui nesse endereço é para falar a verdade. É para mostrar a verdade como a verdade é. É de se estranhar. Um montão de pastor aí, um montão de pastor nas redes sociais, você não vê abrindo o bico, irmão. Só fala de amor. Não fala contra a obra das trevas. Você não vê uma linha de escrita ou de raciocínio ou de palavra falada contra Satanás e os demônios. Eles estão assim, tá fechando com o inimigo. É um em carne, pai e filho, cara do pai e cara do filho. E Jesus já alertava acerca disso, hein? Quando Jesus desceu o sermão lá atrás, tá na Bíblia Sagrada aqui, ele estava falando para religiosos, tá? Vós tem por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Assim tem um montão. Fica aqui nas redes sociais mesmo. Só amor, só love. Cuidado com esses pregadores apocalípticos. Ainda fica criticando a gente ainda. Cuidado com esses pregadores apocalípticos. Tudo é juízo, demônios, sentença, cuidado com eles. Porque Deus é amor, Ele é muito amoroso, irmão. Ele é tão amoroso que essa abelha não sai de perto dele. É tanto mel nele. Eu estranho. Eu fico com muito pé atrás. Quando eu vou numa igreja, um mês eu tô nessa igreja, vou dar um exemplo, eu tô membrado dessa igreja, eu tô um mês membrado dessa igreja, eu não vejo uma palavra contra Satanás e os demônios, eu saí daqui. Essa igreja aqui é do demônio. Só pode, irmão. Que o sacerdote de Deus foi chamado para desfazer a obra do diabo, para desmascarar os demônios. Aí o versículo 20 diz, pelo que sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Falar como me convém, irmão, é o que está na Bíblia. É o que está na palavra de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, se você quiser conhecer um pouquinho mais das nossas vidas, eu já comecei a falar, entendeu? Elas estão datadas, tá lá no meu canal no YouTube, você pode acompanhar pela data. 1996, quando tudo começou. 1997, aceitei Jesus. 1999, batismo com o Espírito Santo. Então, 1998, batismo nas águas. 1999, batismo com o Espírito Santo. 2000, revolução no chamar de Deus na minha vida. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Faça a tua parte diante de Deus. Mas, irmão, se eu falar contra os demônios,
se eu falar contra Satanás? Eles não vão ficar furiosos comigo? Bom, então não vou falar. Mas o que adianta? Você não vai falar contra. Eles estão furiosos do mesmo jeito. Qual é a opção? Você falando ou não falando, eles estão furiosos do mesmo jeito. Eles estão cirandando no lar de muita gente. Eu sei disso. Eles fizeram isso aqui. Eles estão cirandando no lar de muita gente. Estão cirandando em muitos ambientes de trabalho. Eles estão cirandando em muitas conduções. Eles estão cirandando pelas ruas. Eles vão a alguns cultos e ficam ali no meio do povo ali assistindo o culto. Com aquela cara de trevas do inferno. Você pensa que não? Em muitas igrejas aí o diabo está indo assistir o culto também. Mentira minha? É porque você não conhece a Bíblia, olha. 5 igrejas aqui que Jesus visitou, o diabo estava lá no culto assim, ó, assistindo o culto. E aí? É mentira minha? Você tem que ler mais a Bíblia, olha. Veja, aí Jesus entra dentro da igreja, ele sabe e vê o demônio ali dentro da igreja, só que Jesus fica quieto, não fala nada, ele começa a pregar normalmente. O que eu entendo com isso? Jesus olha para o diabo em pensamento, ele fala com o diabo em pensamento: ó, Satanás, se você quer assistir o culto, é problema teu, fica aí. Satanás e os demônios estão lá assistindo o culto lá, ó. E Jesus está pregando. Ou você acha que não? Em muitas igrejas aí o diabo não está indo assistir o culto. Claro que está. É só o pastor orar um pouquinho mais, clamar um pouquinho mais, que vai ver a quantidade de gente que vai cair na igreja. Aí está lá Jesus. Só que não adianta, irmão. O poder sobre Jesus é tão grande que os demônios não aguentam, Satanás não aguenta. Aí está Jesus pregando, está ensinando, aí os capetas começam a ver o fogo, Satanás começa a ver a glória e ó, eles correm. Só que os que não dá tempo para correr, manifestam em alguém. Era o que acontecia. Você pode ver esse relato lá no livro de Marcos, capítulo 1. Vou ler só isso aqui para te mostrar, para você ver que eu não estou mentindo, tá? Tome muito cuidado com essa pessoa que não te ensina a Bíblia como a Bíblia é, tá? Essas pessoas aí estão servindo ao diabo, não está servindo a Deus, não. Ah, irmão, é o pastor da igreja, está sendo guiado pelo demônio. Se ele não ensina a Bíblia como a Bíblia é, ele está sendo guiado pelo demônio. Quer ver, ó? Marcos capítulo 1, para você ver como é que o diabo estava assistindo o culto, hein? Ó, o diabo assistiu o culto. Alguns cultos que Jesus foi, ele estava assistindo o culto. O diabo foi na última ceia. Jesus não convidou Satanás para participar da última ceia, mas o demônio foi assim mesmo. Mas vamos lá, Marcos capítulo 1, ó. Versículo 22 e 23. Olha aqui, olha o que está na Bíblia. Você não ficar falando que é coisa da minha cabeça, ó. E maravilhavam da sua doutrina, os homens, ó. E maravilhavam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Aí olha o que Jesus revela aqui, ó. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo... Aqui eu não vou dizer, se você quer saber o que o diabo falou, você vai lá e lê a Bíblia. Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 28. É mentira minha? Irmãos, irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, longe de mim querer falar alguma coisa que eu não leia na Bíblia. Eu não faço isso. Eu não sou maluco. Vou morrer a qualquer momento. A qualquer momento eu vou embora desta vida para outra. Aí qual é a explicação que eu vou dar diante de Deus? Deus assim com a mão cruzada me olhando de cara feia. Bonito, né? Isso é bonito pra você, né? Você tá lá embaixo, em vez de estar pregando a minha Bíblia com autoridade, você estava distorcendo. Agora quer entrar no meu céu? Aqui não, meu amigo, aqui não é bagunça. Desce, vai pro inferno. Ah, eu não quero isso. Aqui não tem esse negócio de não quero ir. Anjo! Anjo! Pega isso aí. Joga lá embaixo. O anjo vai pegar pelo colarinho. Vem cá. Vai descer. E jogar a pessoa lá no quinto dos infernos, ou lá no caldeirão do Satã, no caldeirão do diabo. Tudo que eu falo é porque eu já li na Bíblia, tá? Eu já li na Bíblia. Entendeu?
Então, quando Jesus ia a algumas igrejas, o diabo já estava lá assistindo o culto. Os fariseus, escribas, saduceus estavam dando culto normalmente para o povo, e estava lá o Satã tranquilo, gostando do culto, de perna cruzada. Imagina lá, Satanás lá dentro da igreja, lá, os escribas, fariseus e saduceus dando culto lá, prestando culto a Deus lá, e está lá o Satã lá assistindo o culto, gostando do culto, catucando os demônios. Aí, esse sacerdote aí tá pregando aí. É o seu Satã. Pô, tô prestando atenção no culto aqui, vai ficar me catucando toda hora? Aí tá lá o Satanás e os demônios assistindo o culto. E tá lá os saduceus, os escribas e os fariseus distorcendo a Bíblia, o capeta gostando. É isso aí, isso aí. Você é um dos meus, Tá distorcendo. Você é do meu, isso aí. Aí tá lá o sacerdote dizendo, ó, só um pouquinho só de vinho, você pode beber. Aí ó, o Satã tá lá assistindo o culto e diz assim, ó, copinho não, aí não, né? Garrafão, litrão. Incentiva o povo a tomar o litrão. Aí o demônio vai lá, joga uma letrinha no ouvido do sacerdote que está na igreja. Aí o sacerdote se desapercebe. Irmão, se o pouquinho não der, o litrão resolve. Aí o capeta, é verdade, é isso aí, o litrão, ó. Aí o sacerdote tá lá, ó. De repente, se você se sentir aliviado fumando, você fume. Aí o capeta tá lá assistindo o culto. É isso aí, é verdade. Você é um dos meus. Você tem um lugar aqui no inferno pra você. Ei, você tem um lugar de gala aqui no inferno. Quando você vê a pessoa distorcendo, falando que nem tudo é o que está dizendo, pode ter certeza, é discípulo do diabo. Ai, mas pastor da igreja, discípulo do diabo. Cuidado, hein? Procure o conhecimento. Busque na Bíblia para você entender a verdade. Não fique só dependendo do altar, não. Porque às vezes tem coisa que veio do altar e veio pirateado. Não veio original, não. É do Paraguai. Não é original. Se eu não busco o conhecimento da palavra de Deus, como está escrito hoje, eu estava desviado. Estava longe da presença de Deus. Porque o que tem de pessoa que distorce a Bíblia. Entendeu? E detalhe, irmão, aqui, eu te mostrei, tá na Bíblia, ó, livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 28. O diabo estava lá assistindo o culto. Os saduceus, os escribas, os religiosos da época, tudo lá cantando, e os demônios estavam lá junto, no meio do povo, se alegrando lá. Entendeu? Na hora da pregação eles estão lá assistindo. Que maravilha, esse pastor é do meu, hein? Aí o Satanás dá uma catucada no demônio que tá do lado aí. Tum! Aí tá vendo aí? Isso aí é do meu. Como é que ele distorce a Bíblia? Ó! Esse aí tem um lugar especial no inferno pra ele. Aí o demônio fica com raiva, porque tava prestando atenção no culto. Pô, Satã, pelo amor de Deus, né? Porque os demônios também falam, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, deixa eu assistir o culto aqui, rapaz. Já quer tá aí? Aí o que acontece, irmão? Entra uma pessoa que estraga o culto. Não para o povo, mas para Satanás e os demônios. Quando ele entra, imagine a cara do diabo. Eu fico aqui em casa, eu fico imaginando. Aí tá lá o diabo feliz assistindo os cultos. Esse pastor é um dormir. Olha só como é que ele distorce a Bíblia. Olha como é que ele incentiva o povo à imoralidade. Tem um lugar específico aí. Aí tá lá o diabo, tá feliz assistindo o culto. Aí vamos ouvir agora o próximo mensageiro. Jesus Cristo de Nazaré. O diabo não estava esperando Jesus entrar ali? Olha a cara do diabo, tá sorrindo. Quando fala Jesus de Nazaré, não é o diabo. Que isso? O negócio é esse. Quando ele olha para o lado, aí tá Jesus entrando. Imagine Jesus, irmão. Isso não está escrito aqui não, mas eu imagino. Jesus indo para o altar para poder trazer a palavra. Vê o diabo e os demônios no meio do culto e diz assim, ó. Vocês vão ouvir uma mensagem diferente, tá? Não é do jeito que vocês querem não, tá? Se preparem. Aí o Satã catuca o demônio, ó. Vamos meter o pé daqui. Quem foi que convidou esse Jesus? Não era para ele vir aqui, veio estragar o nosso culto. Estragar o nosso culto. Aí o demônio, vamos ver, ô patrão, vamos ver o que ele vai falar? Vamos ficar aqui escutando para ver o que ele vai falar? Ó, vai dar problema, hein? Quando esse Jesus aí começar a abrir a boca, vai dar problema, hein? Aí por que, seu Satã? Olha, 40 dias no deserto.
olha o que ele fez no meu chifre. Aí o diabo mostra o chifre quebrado. Que Jesus bateu no diabo 40 dias no deserto. Aí o demônio começa a rir. É verdade, patrão, teu chifre tá quebrado, tá com os esparadrapo. Aí o capeta dá-lhe uma cutucada no demônio. Tá rindo? Vai ver o que vai acontecer com vocês aí. Aí estão lá assistindo o culto. Aí Jesus começa a pregar. Tá aqui na Bíblia, aqui, ó. Ele começa a pregar com intensidade, com autoridade, com um poder tão grande, irmão. Aqui, ó, versículo 22. E maravilhava da sua doutrina os homens, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas, tá? Quem gostava da pregação dos escribas era Satanás e os demônios. O povo já estava enfadado. Tinha gente que estava assim na igreja, ó. Ninguém aguentava ouvir mais os escribas fazer aquela ladainha, aquela distorção. Só os demônios gostavam. Aí Jesus pregando, anunciando, versículo 23, ó. Aí Jesus revela um profundo, ó. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamava dizendo, olha o que o demônio falou, vou falar. Versículo 24, ó. E aqui temos contigo Jesus, Nazareno. Vieste destruir? Bem sei que é os santos de Deus. Aí repreendeu Jesus e disse, cala-te e sai dele. O demônio foi embora. Jesus acabou com a alegria do diabo e dos demônios naquele dia. Botou todos eles para correr. Entendeu? Então toda vez que você estiver numa igreja ou em algum lugar e o pastor dizer que nem tudo é o que está escrito, ele é falso, tá? Ele não é verdadeiro não. Ele é do Paraguai. Foi um pastor que foi levantado no Paraguai. Entendeu? Ele é um produto falsificado. Não é verdadeiro. Não é. Não é verdadeiro. O verdadeiro fala a Bíblia como a Bíblia é. Por isso, meu irmão e minha irmã, você, eu, nós temos que se orientar pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Porque sem a palavra de Deus, não vamos chegar a nenhum lugar. Não siga a placa de igreja, não siga tradições e regras de homens. Siga o que está na palavra de Deus. Entendeu? Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, que está lá no nosso canal no YouTube, Bezerra Oficial. Aqui eu só dei umas pinceladas, irmão. Lá tem muito mais, meu irmão. Lá tem muito mais. Você vai rir muito na pregação lá. Isso aqui que eu falei aqui, isso aqui é só introdução. Lá o couro come, irmão. O negócio é sério, porque a gente se solta mais na igreja, né? Não pega como o pessoal pegou o microfone, aí o fogo incendeia. Glórias a Deus. Provavelmente já estar lá a mensagem de ontem, sexta-feira, com o tema A Missão a Pregar. Glórias a Deus. E amanhã, que é domingo, na mensagem Ano 2001. E eu vou falar detalhes que aconteceu neste ano e as pesquisas que eu fiz para chegar a um entendimento mais aprofundado de acordo com aquilo que Deus colocou em nossos corações para pesquisar. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Estaremos aqui de volta para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Leia a Bíblia, busque na Bíblia e tenha o entendimento na Bíblia. Entendeu? Que é através da palavra de Deus que você vai chegar ao conhecimento da verdade. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Por favor, repetir de novo, conheça o nosso canal no YouTube, que tem o nome Gelson Bezerra Oficial, e conheça os nossos endereços nas redes sociais e mídia social. Como são muitas, eu não vou poder detalhar aqui, que são na mais de 38 redes sociais e mídias sociais. Não dá para falar o nome de todas elas, que tem algumas que estão em inglês, e eu não sou muito bom em inglês. Português não sou muito bom, quanto mais inglês, entendeu? Então, vá pelo nosso canal no YouTube, que lá eu estou contando alguns detalhes e passo sempre no final dos vídeos as redes sociais e mídias sociais que nós estamos cadastrados. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.